Galera, hoje eu me peguei olhando esses dois quadros. Vocês estão percebendo uma semelhança? Sim, são dois socos, né, separados aí por alguns anos. De um lado tem o Rafael Grampá lá no Meus Delivery e no outro tem o Daniel Warren Johnson essa semana no Absolute Batman. Será que é uma coincidência? Será que é uma inspiração? O que aconteceu? Tá, mas a gente já vai falar mais sobre isso. Gente, primeiro deixa eu comentar com vocês. Olha só, eu vou ter a honra essa semana, né, mais especificamente no domingo, ali, deixa eu só me lembrar o horário exatamente, às 2h30 da tarde, eu vou participar da Feira do Livro de Porto Alegre. Cara, vocês têm ideia, eu frequento essa Feira do Livro desde muito pequenininho. Eu tenho os marca-página lá das primeiras edições que eu fui, e aí novamente eu vou participar de um painel por lá. Na prática vai estar eu e o Rafa Fritzen, do Ângulo de Vista, falando sobre usar as redes sociais em prol dos quadrinhos. Quero agradecer a galera do Gibitri pelo convite. E é isso, então se você vai na Feira do Livro domingo, passa lá para me dar um abraço, 2h30. Deve ter o local, ele vai estar aqui na tela, tá? Você sabe que essa semana é uma semana muito movimentada e muito especial para o leitor brasileiro, porque está chegando o segundo título da linha Absolute, que é o Absolute Superman, o Absolute Batman já foi publicado pela Panini, agora tem o título do Homem de Aço. Que, galera, eu acho que praticamente dos títulos centrais da linha Absolute é o menos comentado. Porque, e dá pra explicar de certa forma, pensa comigo, lá no Absolute Batman tem Nick Dragotta, com um traço imitando mangá muito doido. Aí do outro lado tem a Mulher Maravilha do Capiroto, com o Heider Schiman criando painéis muito doidos. O Absolute Superman, tá? Se vocês derem uma olhada aí no desenho, por mais que eu ache muito bom o traço do Rafa Sandoval, cara, ele não tem nada assim, ele parece o heróizinho padrão, sabe? Ele não chega naquele estágio sabe, da experimentação, desse novo universo. Parece que ele não tá na mesma vibe do resto da linha absoluta. Outro detalhe que complica um pouco é que o roteirista é o Jason Aaron, que é um cara que nos últimos anos ele tá em baixa. Na verdade, sendo bem direto, o Jason Aaron fez dois quadrinhos muito bons, que é Scalpo e a fase dele no Thor. Depois ele parece que ele nunca mais acertou, assim, com algo muito impactante. Pois então, eu tenho aqui via Comics and Signatures as 6 primeiras edições do Absolute Superman, e eu vou falar pra vocês o seguinte, gente, por mais que não seja um título muito comentado, é um belo de um quadrinho, assim, eu me surpreendi. Claro, é que, como eu falei, o traço, ele não tem como, é uma mídia visual, sabe? Quando tu vê o desenho, e é um desenho meio, ok, isso aqui é o padrão do super-herói, fica uma coisa meio... Tá, e aí, o que isso aqui tem de diferente? Na história, sim, tem diferenças. Por exemplo, aqui, o nosso querido Kal-El, ele chega na Terra já mais velho. Logo, ele viu toda a destruição de Krypton e, gente, as cenas de Krypton nesse primeiro arco, né? Eu li exatamente o primeiro arco da revista. Lá fora, acho que tá ali pela edição 12, 13, né? Já andou mais um pouco. Galera, na edição número 3, tá? Assim, essa primeira edição da Panini, como vocês devem saber, compila duas edições originais dos Estados Unidos. Então vai pegar basicamente o Absolute Superman número 1 junto com o Absolute Superman número 2, né? Isso tudo sai numa mensal, quer dizer, não é mensal, né? Numa revista que é bimestral. Gente, a edição número 3 tem uma cena assim que, ok, isso aqui vale o gibi, tem um resgate, que eu não vou dar muito detalhe, mas é realmente muito bom. Então, esse lado de mostrar Krypton é diferente. A tecnologia que o Superman usa também é diferente, né? A roupa dele, eu não vou dar muito detalhe, mas a capa tem toda uma questão visual diferentona. Eu achei bem legal, assim, embora eu não tenha entendido muito bem como é que ela funciona, a capa, ela é legal visualmente. Eu achei legal também o fato de que o gibi ele traz temáticas que são tradicionais do quadrinho do Superman. Por exemplo, né, questão ambiental, a destruição de Krypton. Ok, isso é trabalhado. Ao mesmo tempo, tem toda a parte do Clark ser o herói da classe trabalhadora, isso vem lá do começo do Superman, e esses dois aspectos são transferidos para a atuação do Homem de Aço na Terra, sabe? É como se o que está acontecendo na Terra mimetiza o que estava rolando em Krypton, né? Então, como ele viu a destruição de Krypton, ele consegue impedir que os mesmos erros aconteçam na Terra. Vocês percebam que quanto mais eu penso no quadrinho, mais me dá vontade de elogiar. Então, em resumo, galera, deem uma lida. Essa primeira edição da Panini, ela custa R$19,90, mas o preço de capa padrão, a partir daqui a 2 meses, né, como a revista é bimestral, passa a ser R$24,90. Sugestão, tentem ler pelo menos
as 3 primeiras edições da Panini que fecham ali o primeiro arco. Aí dá pra ter uma noção, né? Ok, vale a pena seguir com o gibi do Superman. Eu não continuei lendo ainda, né? Eu li, como eu fechei o primeiro arco, eu resolvi parar. Porque, galera, o Absolute Batman tá muito mais interessante. A Mulher Maravilha do Capiroto tá animal. Então, eu tenho o Caçador de Marte correndo por fora. O problema do Superman, então, é que ele é um bom gibi no meio de uma linha de ótimos gibis. E aí isso é, de certa forma, um problema. Vamos falar agora de outro lançamento da Panini. Que, gente, esse é o tipo de projeto que, cara, é tão assustadoramente elaborado que tu pensa, ok, como isso saiu do papel? Vocês estão vendo a capa, é o MSP90. Antes de seguir, esse projeto ele tem uma proposta muito parecida com os MSP50. Foram 3 álbuns lançados já há alguns anos, até tem um ônibus já publicando todos, né, reunindo todos, que a Panini lançou, acho que foi esse ano mesmo. Pensa comigo, aqui eram 50 autores por vez prestando, né, trazendo suas homenagens ao Maurício. Agora, Maurício de Souza completa 90 anos de idade e são 90 artistas produzindo histórias num único encadernado. Aliás, parabéns Maurício, completou 90 anos no último dia 27 e, gente, vem comigo. Olha os nomes envolvidos, eu não vou citar os 90 artistas porque esse programa ele precisa acabar em algum momento, mas vamos lá. Thiago Souto, Aline Zolve, Paulo Moreira, Bruno Silig, Gabriel Dantas, Lucas Johannatan, Lucas Werneck, Ed Barrows, Cris Eico, Elô D'Angelo, Max Andrade, Gidalt, Bianca Pinheiro, Pedro Mauro, Cecília Martins. Meu Deus! E detalhe, todos esses autores, eles não trabalharam nos MSP50. É curioso pensar que, gente, vamos lá, aqui eram 150 artistas muito bons trabalhando, né, e reinterpretando os personagens do Maurício. O quadrinho nacional, ele tem tanta qualidade que tem uma outra lista com 90 nomes e como eu citei aqui, vocês viram que, sei lá, Lucas Johannatan, todo mundo que eu falei aqui eram nomes muito representativos do mercado nacional. E o legal dessa antologia é que, além de ser, ok, né, uma homenagem ao Maurício de Souza e a importância dele para o quadrinho nacional, também é um vasto catálogo do talento do quadrinho brasileiro. Então acaba sendo também um retrato muito importante do nosso quadrinho em 2025. Pela primeira vez nesse programa, agora a gente vai ter rapidinhas dentro de um lançamento, porque essa semana sai também o Maurício, um aniversário, outro álbum então comemorando os 90 anos. Esse mês tem Almanaque do Maurício, 90 anos. Em novembro, veja só, a Panini vai reeditar o Memórias do Maurício e lá em dezembro tem a gráfica MSP do Maurício, repórter. Vou falar então sobre James Tynion. Vocês estavam com saudade do autor do Something is Killing the Children? Pois então, essa semana, veja só, a própria Devir, que também lança o Something is Killing the Children, publica Deviant, Terror no Natal, quadrinho de slasher, serial killer, que tem, né, o Tynion ele se especializou nessa questão do terror, já tem algum tempo. Gente, isso aqui parece muito, muito legal. É a história de um serial killer que se vestia de Papai Noel e matou um monte de adolescentes nos anos 70. Aí prenderam o cara, que passou 50 anos dizendo que era inocente, e aí nos dias de hoje, veja só, um quadrinista resolve investigar esse caso para fazer um roteiro e vai investigar o cara que está preso. Vocês estão entendendo a importância desse programa? Esse quadrinho estava completamente fora do meu radar, e é James Tynion, é tanto o lançamento do cara, eu não tinha ideia que a Devir ia publicar num único volume, né, uma série completa, 300 páginas com tradução da Giovanna Bomentri e os desenhos são do Joshua Hinson. É uma HQ bem elogiada. Vamos lá, vamos falar do grande lançamento da semana, talvez aí um dos grandes lançamentos do mês, quiçá do ano. Antes de começar, vocês já apertaram o botão do like? Isso ajuda muito. Lembra que o Black Friday tá chegando, vai ter promo no Mercado Livre, vai ter promo na Amazon, loja da Panini, loja da Mitos, etc. Tudo isso vai estar condensado nos grupos que tem aqui embaixo, então entra de uma vez na Dois Quadrinhos Bookstore. Gente, é o melhor grupo da Terra, vocês vão ficar 2 dias lá e vocês vão ficar apavorados com o nível de qualidade e tem um monte de promo interessante. Hoje mesmo eu recebi no meu inbox, né, uma mensagem do Carlos, abraço, a audiência do canal, comentando: Vini, obrigado, se não fosse tu, eu não tinha completado a coleção de Hellboy. Pois então, essa semana tá saindo o anual do Absolute Batman. Veja só, a primeira vez que Scott Snyder não escreve o personagem. Na verdade, a história principal aqui é do Daniel Warren Johnson.
Gente, é um gibi que já estava causando antes de ser publicado nas redes sociais, porque é basicamente o Batman metendo porrada em supremacista branco, em fascista. Cara, é um show de violência. Tipo, no começo do vídeo vocês viram que eu mostrei um soco, né? E comparei com o soco do Rafael Grampar lá no mesmo Delivery. Isso é tipo 0,01% desse gibi. Leiam, é divertido pra caramba, é violento, tem aquilo que eu sempre comento do Daniel Warren Johnson. De um lado, ele faz o gibi que o teu eu adolescente gostaria de ver. Porrada, porrada, porrada. Só que ao mesmo tempo, ele traz aquele aspecto que eu chamo de coração, aquele aspecto mais sentimental das histórias. Então, não é só isso, não é beleza, vamos ver o Batman socando um monte de gente. Inclusive, pô, coragem da DC, é uma HQ que, como eu falei, tá gerando polêmica, porque vai tocar numa ferida dos Estados Unidos, vai discutir temas da atualidade. Então, pô, palmas pra a coragem tanto da DC quanto do Scott Snyder, né, que pegou o seu filho, entregou pro Daniel Warren Johnson e, bom, gerou um monte de polêmica, só para dar o serviço completo. Aqui tem também uma história do James Harren, que é uma história mais curtinha, com cores do Dave Stewart, e tem uma outra da Meredith McLaren, que também faz uma parte aqui do anual do Absolute Batman. E parabéns, galera, vocês sabem quem está completando 25 anos de existência? Black Sad, olha só que legal. Sabe quem é que não está comemorando? Nós aqui no Brasil, porque não tem Black Sad. Vocês sabem que a equipe criativa do Black Sad, né, que é o Juanjo Guarnido e o Juan Dias, eles sempre levam um bom tempo para produzir os álbuns. Pelas minhas contas, atualmente, acho que são 7 disponíveis, né, na Europa e, como eu falei, em todo lugar do planeta, menos no Brasil. Sim, esses álbuns já foram publicados até nos Estados Unidos. Esses caras geralmente levam coisa de 5 anos para produzir, né, então essas histórias, e como eu falei, a qualidade é sempre muito alta e eu não estou exatamente reclamando. Mas chegou num ponto que esses dois pensaram, ok, talvez seja legal criar um spin-off de Black Sad com mais histórias para justamente, né, atender ao gosto do público e expandir a franquia. Pois então, é o que está saindo essa semana, é um álbum focado no semanal, que é aquela doninha que é um fotojornalista e que acompanha, né, o John Blacksad, que é o personagem principal da série. Os desenhos são de um italiano, o Giovanni Rigano, e que, meu Deus, o cara é muito, muito bom, sabe? Não sei se dá para dizer que ele está no mesmo nível do Juanjo Guarnido, mas ele manda muito, muito bem, e o roteiro é do próprio Juan Dias. Detalhe, o nome dessa publicação é Black Sad Stories, e gente, é um lançamento praticamente simultâneo. Portugal, França, Espanha, tá todo mundo falando disso aí, menos o Brasil, e inclusive, tá, mesmo que você quisesse ler os gibis de Black Sad, que já foram publicados por aqui, galera, tá tudo esgotado. Eu peço agora um momento de atenção de vocês para a gente falar sobre o Bilal. Porque, afinal, nessa semana o Bilal está invadindo as livrarias francesas, e é um Bilal, inclusive, bem longo, né? Porque é o 4º volume da série Bug. Eu não sei se eu preciso exatamente apresentar o Bilal para vocês aí do outro lado, mas Enki Bilal é um autor sérvio, famoso pela trilogia Nicopol, pela tetralogia Monstro, Exterminador 17, ele é uma das caras da heavy metal e tem essa série inédita no Brasil, que inclusive é o último trabalho dele, que está quase fazendo 10 anos, que é o chamado Bug, que se passa no futuro próximo, 2041, onde rolou dá para dizer, né, um bug que apagou todos os computadores da Terra. Toda a informação digital do mundo se foi. Sim, é um quadrinho onde o Bilal fala sobre um pau que deu num computador. E aí tem um jornalista que ele conseguiu absorver todo o conhecimento digital da Terra, e aí esse cara começa a ser disputado / caçado por facções desse mundo arrasado. Gente, é impressionante a falta que faz o Bilal nas prateleiras das livrarias. A Nemo, né, foi uma editora que introduziu muitos Bilaus aí ao longo dos anos, mas a grande verdade é que o Bilal precisa de espaço. O Bilal ele precisa de mais carinho por parte das editoras brasileiras, porque o Bilal tem que voltar para a boca do fã de quadrinhos brasileiro. Rapidinhas. A gente começa com o listão da Panini Point, que tem Flash, né? A saga do Flash, edição número 15, a saga do Lanterna Verde, volume 5, Poderosa, volume 3, a saga do Clone, volume 16, tem X-Men, Herdeiro do Apocalipse, que é um quadrinho importante para quem quer seguir esses novos eventos dos X-Men. Pela editora Excelsior tem X-Men, Dias de um Futuro Divertido, pelo Jeffrey Brown, sim,
aquele cara da Princesinha Vader e do Vader e Filho, que são gibis muito, muito divertidos. Pela New Pop tem uma nova edição de Dororo, que vai ser completo, pelo que eu entendi, em 2 volumes, e o primeiro tem 416 páginas. Tem Kindred, veja só, adaptação de um clássico da ficção científica, e aí tem outra adaptação, nesse caso brasileira, de Érico Veríssimo, que é o clássico Incidente em Antares. Essa versão junta Rafael Scavone, Olavo Costa e Mariane Guzmão e sai pela Companhia das Letras. Nas rapidinhas internacionais tem O Fim de Batman e Robin, Ano 1, que junta Mark Waid, Chris Samee e Matheus Lopes. Olha aí, tem o novo capítulo de Batman Longo Dia das Bruxas, que na verdade é o último Dia das Bruxas, mas é o Jeff Loeb escrevendo, e tem vários artistas de peso substituindo o Tim Sale, né? Teve Eduardo Risso, Bill Sienkiewicz, Klaus Jenson, Enrico Marini, David Johnson, Beck Clunan, e agora essa nova é do Matteo Scalera. Também está saindo o volume 6 do Departamento da Verdade, veja só, sinal que a Devir já pode publicar no Brasil, né? Vocês sabem que por aqui essa série sai de 2 em 2. Cara, olha que legal! Paper Girls sai em formato pocket, eles chamam até de edição de mochila, né? Pela Image. Vão ser 3 volumes para completar a série do Brian K. Vaughan com o Cliff Chiang. Também em formato pocket, agora na Itália, tem A Morte do Superman, e ainda falando de lançamento italiano, tem a biografia do lutador Rocky Marciano em quadrinhos, veja só que legal, a capa é do Liberatori. Também na Itália está saindo o Mickey numa homenagem ao Corto Maltese e aos 60 anos de A Balada do Mar Salgado, do Hugo Pratt. Lembrando que essa história já saiu no Brasil pela Abril, né, mas não numa edição tão caprichada como essa italiana. A Panini Itália também segue, meu Deus, que negócio horrível, com essas capas de couro terríveis, né? Já teve, vocês lembram que teve o Grimório 1602, agora tem essa aí dedicada ao Cavaleiro da Lua, que as histórias são boas, tá? É a fase Brian Michael Bendis. Na França, está saindo mais uma antologia do Velho Oeste, daquela série que a S Comics publica por aqui. Agora tem Mulheres do Oeste. E a gente termina com o Chupa Itália, porque só agora está saindo por lá o Almanaque de Magia do Alan Moore, mais um Chupa Itália, porque também só agora está saindo por lá Imaginário, do Horácio Altuna, né, que inclusive eles copiaram a capa da edição brasileira, da Risco, só que a nossa edição inclusive tem mais conteúdo do que a edição da Itália. E para terminar, tem um Chupa França, que só agora vai conhecer um dragão em forma de nuvem, que já saiu ano passado aqui no Brasil pela Figura. Tá terminando mais uma edição desse que é o serviço público, serviço de utilidade. Eu tô meio gravando tarde, eu tô um pouco sonolento. O serviço de utilidade pública aqui do Dois Quadrinhos. Galera, lembra de apertar no botão do like. Links dos grupos do Black Friday. Gente, tá chegando, vai ter toda uma preparação, cobertura, etc. Então entre nos grupos. Lembra que aqui tem uma curadoria honesta, com informação, com qualidade. E o que mais eu tenho para pedir? Se tu ficou até o final, tá? Se tu ficou até o último momento do vídeo, digite nos comentários uma frase criativa utilizando a palavra Bilal, tá bom? É isso, gente. Obrigado.